Deus seja louvado através da vida daqueles que louvam ao Senhor. Deus continue te abençoando. Deus continue te guardando e te protegendo e livrando de todo mal no nome de Jesus Cristo. E todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que venham aceitar, porque o dia do Senhor se aproxima. Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, que venham se reconciliar com o Senhor, para que encontre paz e salvação para a sua alma. A palavra de Deus nos revela que no tempo do rei Davi, ele tinha um conselheiro chamado Aitofel. A Bíblia relata que o conselho de Aitofel é como se fosse a boca de Deus falando. O que ele falava se confirmava. O que ele dizia, assim acontecia. Assim era o conselheiro do rei Aitofel. Mas nós sabemos que o filho do rei Davi se rebelou contra o seu pai. Absalão se virou contra Davi e Davi teve que deixar Jerusalém para que não houvesse mortandade na cidade. E esse conselheiro do rei ficou do lado do filho do rei, do lado de Absalão. E nós sabemos que o conselho dele era como se fosse a boca de Deus falando. Mas ele se virou contra o rei Davi. E nós sabemos que o Absalão chamou ele para dar um conselho. E o conselho dele era um conselho bom. Se Absalão tivesse feito segundo o conselho de Aitofel, que era pegar Davi desprevenido com toda a sua companhia ali que estava do lado de Absalão, ele tinha conseguido êxito. Mas a palavra de Deus falou que Deus frustrou ali o conselho de Aitofel. E a Bíblia relata que o conselho dele era bom, mas Deus fez com que o conselho dele caísse diante da sua rebeldia contra o rei Davi. Nós não somos nada, não importa a tua sabedoria, aleluia, não importa a tua inteligência, não importa o teu diploma, não importa o que você seja, se Deus não tiver no controle da sua vida, tudo que você faz não faz nada. Até um conselheiro que é abaixo do conselheiro de Aitofel, um conselheiro que ali as suas palavras não eram tão determinantes, não era tão eficaz como a de Aitofel, Deus fez com que esse conselheiro, o rei Absalão, seguisse ali o conselho dele, e o conselho de Aitofel não foi seguido. E a Bíblia diz que Aitofel ali se sentiu ali rejeitado e se enforcou. Eu quero dizer para você que você tem que estar na presença do Senhor. Você tem que permanecer na presença do Senhor. Não adianta você achar que é alguma coisa. Não adianta você achar que pode alguma coisa. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, não há nada que nós possamos fazer. Aitofel ali tinha tudo ali para continuar sendo um bom conselheiro, mas ele se virou contra o servo do Senhor, ele se virou contra o rei Davi. Então não importa, você não deve achar que sabe alguma coisa, você não deve achar que é alguma coisa. Muitas das vezes alguém está fazendo um trabalho para o Senhor, a gente fica julgando, falando que a gente faz melhor, que a gente é melhor, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E muitas das vezes quando o trabalho chega nas nossas mãos, aleluia, não prospera. Por que não prospera? Porque tudo que nós temos provém de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Então você não é nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. Então nós temos que confiar no Senhor. Ainda que nós possamos ter todo o diploma, toda a ciência, todo o conhecimento, sem Deus, ela não vale nada. A hora que Deus quer, Ele frustra os nossos planos. Ele frustra os nossos projetos. Ele frustra o nosso conselho e faz valer a sua palavra. Então sem Deus nós não somos nada. Então fique com essa palavra. Não importa o que você sabe, o que você deixa de fazer, o que você faz na obra do Senhor. Fique sempre na dependência de Deus. Confie plenamente no Senhor. E não fale que é melhor e que é melhor do que ninguém. Porque maior e melhor só é Deus. Aleluia. E nós só somos alguma coisa porque Ele está conosco. Aitofel era como se fosse a boca de Deus falando. Naquela época ali o conselho dele valia muito. O conselho do rei era eficaz no que falava. E o conselho dele também era bom. Mas
Deus queria abater Absalão, e Deus assim frustrou o seu projeto, o seu conselho, não valeu de nada, mesmo sendo melhor, mas não valeu de nada. Então, se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver na nossa vida, se a nossa vida não estiver edificada na palavra do Senhor, a nossa vida, o nosso conselho não vale nada, os nossos diplomas não valem nada. Então fique com essa palavra, confie no Senhor, seja fiel ao Senhor, seja fiel à sua palavra, seja fiel àquele que o Senhor colocou para que nós possamos ali estar ali glorificando o nome do Senhor, servindo ali. Não se rebelie contra o seu pastor, contra a sua liderança, achando que você é melhor, faz melhor, não, porque Deus frustra os planos daqueles que são soberbos, daqueles que são orgulhosos, daqueles que são jactanciosos. Então fique na posição que Deus te chamou, confie em Deus, o que você tem foi Deus que te deu, e a hora que Ele quer, Ele tira. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então que nós possamos se humilhar diante da presença do Senhor, ao seu tempo Ele nos exaltará, para a honra e glória do seu santo e todo poderoso nome. Fique com essa palavra, no nome de Jesus Cristo, amém e amém.